Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no mapa do eclipse lunar total que vai ocorrer no signo de Leão, no grau 0,51 minutos do signo de Leão. É importante olhar aí no mapa de vocês, para quem já acompanha aqui o canal há bastante tempo, vocês já sabem disso, é importante olhar no mapa de vocês e verem em qual casa esse eclipse vai acontecer aí no mapa de vocês, tá bom? É importante saber também se esse eclipse vai tocar algum planeta de vocês, seja por conjunção, oposição, quadratura, trígono, tá bom? É muito importante a gente olhar esses pontos aí. Se você tiver algum planeta 0 grau aí no seu mapa, provavelmente esse planeta vai ser estimulado, acionado por esse eclipse lunar. O interessante é que a gente está no eclipse lunar em Leão, mas a gente está na lunação de Capricórnio, ou seja, a gente teve o eclipse solar parcial aqui no signo de Capricórnio, ali a 15 graus, na verdade foi aqui, olha, foi entre Saturno e Plutão, a gente teve o eclipse aqui ocorrendo na lua nova, que é quando Sol e Lua, eles ficam juntinhos aqui, olha, tá vendo? Lua tá aqui, a gente tá aqui. Quando a gente tá aqui na Terra, a gente olha para o céu, o que que a gente vê? A gente vê a Lua aqui e a gente vê junto com a Lua o Sol. Isso aqui é uma conjunção. Agora, a gente teve essa lua nova ocorrendo aqui. A lua já caminhou e chegou no ápice, ou seja, ela está cheia, ela está completa, ela está enorme. Uma super lua cheia está ocorrendo no céu. Porque lembrando, a Lilith está ali do outro lado, está oposto, significando que aonde a gente encontra a Lilith ela aponta para o ponto mais distante da Terra, da órbita da Lua. Quando a Lua se encontra no lado oposto e próximo aos nodos lunares, a gente tem uma superlua e um alinhamento de Sol, Terra e Lua, tá? Que é esse aqui, olha, a gente tem agora uma oposição. Vocês estão vendo que a Lua tá aqui, o Sol tá aqui. E a gente tá bem aqui no meio, ó, o planeta Terra tá aqui. Então, o que que acontece aqui? Olha, tá a Terra. Então, agora a gente tem o Sol vindo com seus raios aqui, a Terra, por estar alinhada com a Lua e o Sol, ela de certa forma faz uma sombra, essa sombra cobre a Lua. Então, é como se esse Sol estivesse irradiando, jogando seus raios solares, e a gente está recebendo essa inspiração do Sol, essa energia linda e maravilhosa da energia aquariana, porque o Sol está ali em Aquário, então a gente está recebendo essas energias e de alguma forma nós estamos entregando, finalmente fechando o ciclo de Leão e Aquário, dos eclipses em Leão e Aquário. A gente fechou esse ciclo, isso aqui não tem mais. A gente só vai voltar a ter eclipses daqui a 9 anos nessas energias. Então nós estamos entregando para a Lua o resultado daquilo que a gente plantou, daquilo que a gente germinou quando ela entregou a semente aqui para a gente na Lua Nova. Então a gente está devolvendo as nossas intenções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos sonhos, tudo que está relacionado ao sentimental, ao lado sensível, ao lado intuitivo, ao lado emocional do ser humano, de alguma forma a gente está devolvendo para a Lua, devolvendo para a Mãe, entregando para a Mãe aquilo que a gente germinou. Só que essa Lua, ela está no signo de Leão, tá? Que é como está aqui para vocês. Então, olha, a Lua está no signo de Leão a 0 grau e 51 minutos. É quando vai ser o ápice, o auge desse eclipse. Esse eclipse ele vai acontecer ali no dia 21 de janeiro para quem mora no Brasil. Pode ser que tenha alguns lugares que esse eclipse ocorra no dia 20 de janeiro também, tá bom? Mas aqui para o Brasil vai acontecer no dia 21 de janeiro na madrugada, ou seja, para quem quiser se preparar, domingo já é o dia para combinar com os amigos, de pegar a esteira, de pegar a canga, de ir para um campo aberto, levar suas câmeras, suas lunetas. Domingo é o dia, porque ali às 2 horas e 15 minutos, para quem não tem horário de verão, aqui no Brasil a gente vai ter o ápice. Vai ser quando a Lua ela fica meio avermelhada, porque vai ser um eclipse total. E para quem tem horário de verão, vai ser às 3 horas e 15 minutos. Isso para quem tiver disposição, ânimo, né, para poder ficar acordado e ver, tá? Mas o interessante é que o eclipse vai começar a acontecer ali
uma hora e meia antes, que é quando a sombra da Terra vai cobrindo a Lua, tá bom? É como se a Lua estivesse aqui e essa sombra ela vai caminhando, aí chega no seu auge, no seu ápice, tampa a Lua e aí começa a sair da Lua, né? A Lua começa a clarear novamente, tá? Então é isso aí. Bom, mas o que é esse último eclipse no eixo Aquário e Leão pra gente aqui? O que isso significa? É importante dizer aqui para vocês, olha, que essas são as áreas, lugares aonde esse eclipse vai ser visível, tá bom? Então as Américas aí praticamente todas vão conseguir ver esse eclipse e aí tá o mapinha para vocês, para quem quiser dar uma olhadinha, tá? Bom, mas vamos agora entrar no significado desse eclipse. Bom, mais uma vez é importante dizer que a gente está na lunação de Capricórnio, ou seja, a gente está trabalhando os assuntos de Capricórnio, a gente está trabalhando os assuntos relacionados ao nosso comprometimento, ao que a gente deseja construir, que seja realmente por bastante tempo. A gente está falando das energias dos nodos lunares. Os nodos lunares falam de assuntos do passado, de questões que talvez não tenham uma fundação tão firme, que podem ter ruído, que podem ter caído por terra. E o que significa essas coisas caindo por terra? O que a gente precisa transformar? O que a gente precisa reciclar? O que a gente precisa resolver com muita responsabilidade, com muita seriedade, com muito comprometimento, porque a energia de Capricórnio é assim. A energia de Capricórnio ela pede, olha, você se compromete, você tem que levar a coisa bem a sério. Se você não levar a coisa a sério, você vai levar chibatada lá na frente. É tipo, olha, você planta hoje e você com certeza vai colher lá na frente. Mas quando o assunto é Capricórnio, Plutão e Saturno, imagina um eclipse ocorrendo, um eclipse solar ocorrendo entre Saturno e Plutão. É simplesmente estar entre a forca e a navalha. Ou anda na linha ou acaba levando as chibatadas. Então, a energia de Capricórnio, ela pede esse comprometimento, pede para que a gente respeite as regras, as leis, lembrando que as leis, elas são feitas aqui, olha, em Sagitário, na energia sagitariana. E a energia capricorniana, ela simplesmente aplica isso e verifica se as pessoas ou as situações ou os acontecimentos estão seguindo as regras ou não, estão dentro da lei ou não. Então, ele organiza, ele verifica, ele analisa. Por isso que Saturnão aqui, olha, ele é conhecido como o cobrador dentro da astrologia, aquele que cobra, é aquele que controla, que verifica para ver se está tudo dentro da ordem ou não, né? Só que essa energia capricorniana, ela também pede de alguma forma para a gente planejamento, ou seja, quer construir alguma coisa? Quer levar essa coisa a sério na sua vida? Planeja, faz bem feito. Pensa bem, avalia bem, se dedique bastante, se comprometa com o que você quer. No momento que essa lua ela saiu daqui e ela começou a crescer, a gente teve a oportunidade para um mês de começar a germinar essa nossa sementinha das nossas intenções que a gente recebeu da lua no eclipse, na conjunção de sol e lua. O sol iluminou a lua e a lua é como se ela estivesse nos entregado uma semente para que a gente germinasse aqui, olha, na Terra, para a gente realizar no planeta Terra. Então nós recebemos e essa lua está se desenvolvendo, foi crescendo e chegou aí no seu ápice. Só que essa lua chegou no seu ápice não no signo de Câncer, oposto e complementar de Capricórnio, mas sim em Leão, com o Sol já ali a 0 grau em Aquário. E aí, como é que a gente junta toda essa informação? Bom, essa lua cheia ocorrendo pela última vez no signo de Leão, ocorrendo um eclipse, ela simplesmente significa um encerramento, talvez até dramático, de uma validação do eu. Ou seja, a gente teve muito tempo, a gente teve praticamente 2 anos para trabalhar as questões do eu, encontrar o nosso eu verdadeiro, entrar em contato com a nossa essência, com as nossas verdadeiras paixões, com os nossos verdadeiros dons, com a nossa força e a nossa luz mais genuína, com a nossa verdade, com a nossa honra. A gente teve a oportunidade de trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade, as nossas futilidades. Ou seja, a gente teve uma oportunidade incrível por 2 anos com eclipses ocorrendo nesse eixo de Aquário e Leão, para a gente trabalhar muito a questão do ego, ou seja, lapidar o ego e alcançar de certa forma o tesouro maior que é
a nossa essência, o nosso eu. Então a gente está passando de certa forma por esse encerramento, ou seja, aquilo que a gente teve que cavucar, aquilo que a gente teve que remexer, aquilo que a gente teve que fazer, realizar com a energia do nó do norte em Leão, a gente fez. O que a gente transformou, o que a gente transmutou aí, é aquilo que a gente vai colher pelos próximos 9 anos. Então a gente vai colher os frutos desse trabalho que está finalizando nesse eclipse total lunar em Leão. E junto com esse eclipse, existe uma energia aquariana indo ali também. Ou seja, a gente está recebendo, de certa forma, as energias. O Sol está jorrando a sua luz ali da energia de Aquário e está, de certa forma, dando para a gente jogar para a Lua, no sentido de: bom, e agora? Será que a gente está consciente, porque a energia do Sol é uma energia consciente? Será que a gente está consciente do nosso papel, da responsabilidade social que a gente tem, da responsabilidade global que a gente tem? E por que eu falo tanto de responsabilidade? Por conta da energia capricorniana. Então a gente está consciente dessa responsabilidade de que nós não estamos sozinhos, que um, de certa forma, é responsável pelo outro. Se eu jogo um canudo pequenininho no mar ali, de certa forma esse um canudinho que eu joguei no mar é responsabilidade minha, junto com os outros bilhões de canudinhos que caem no mar e prejudicam o meio ambiente. Isso é só um exemplo bobo que eu estou dando. A gente teve uma oportunidade aí de trabalhar por 2 anos essa consciência coletiva, essa consciência de grupo, de tribos, de que, apesar da nossa individualidade e da nossa unidade, e cada um ser único, mesmo cada um sendo único, nós somos todos iguais, porque nós estamos dentro de um mesmo círculo, dentro de uma mesma célula, dentro de um mesmo planeta, dentro de um mesmo sistema solar. Então, se a gente prejudica o nosso planeta, a gente está prejudicando a casa de todos nós, e não a casa de uma pessoa ou de outra. Nós estamos prejudicando a todos nós. Se a gente faz escolhas políticas que talvez não sejam tão boas para o coletivo, estamos prejudicando a todos. Existe uma questão kármica aí. Nós estamos fazendo escolhas coletivas também. Existe o coletivo em tudo isso. E essa é a consciência que está findando, de alguma forma, nesse eclipse lunar no signo de Leão. Ou seja, a partir de agora, a gente vai colher os frutos de tudo aquilo que a gente intencionou, de tudo aquilo que a gente fez coletivamente. A gente vai colher os frutos disso. E 9 anos depois, a gente vai ter a oportunidade de melhorar os frutos que a gente vai colher agora. Mas isso também vai para a parte individual. Isso acaba também sendo aplicado na nossa própria vida. E o que Leão fala? Leão fala do nosso brilho pessoal, da nossa autoconfiança, tem a ver com as nossas paixões, tem a ver com o nosso entusiasmo, com aquela vontade de viver. Quando o eclipse ocorre no signo de Leão, é como se essa energia ela fosse apagada um pouco, é como se o nosso orgulho, o nosso ego, às vezes quando a gente está se achando demais, está achando que tem o poder sobre tudo, que está, acima de tudo e todos, de repente vem um eclipse ali para poder baixar a nossa bola, para mostrar pra gente, olha, calma lá, não é bem assim, você não é o todo-poderoso, você não é o suprassumo do ser humano, você é uma pessoa comum como outras, cheias de defeito, de inseguranças, de medos, de falhas, de imperfeições. Então, para quem está com essa energia de Leão, essa energia do orgulho, do ego, da vaidade muito desequilibrada, provavelmente venha sentir bastante o baque desse eclipse, desse último eclipse, porque é um eclipse bastante intenso, principalmente aqui para as Américas, América do Sul, Central e Norte. Nós vamos sentir mais isso. Quem está aqui, principalmente, Nós já temos as nossas emoções muito afloradas. Só que além da gente ter essa lua aqui fazendo essa oposição para o Sol nesse eclipse lunar maravilhoso total, a gente tem também Urano conversando com esse eclipse. Mais uma vez Urano entrou na jogada, mais uma vez a energia de fogo está super acionada, mais uma vez as nossas emoções estão ultra mega borbulhando. Por isso que eu falei para vocês, gente, esse ano é o ano das emoções, é o ano das águas, só que as emoções elas estão fervendo, elas estão super inquietas, super impacientes, e essa impaciência está ainda maior porque Marte está em Áries
e está fazendo uma quadratura exata para Saturno, ou seja, a coisa está tensa. Por mais que esse Marte esteja fazendo um aspecto bem fofinho ali para Vênus, em Sagitário, que também é um signo de fogo, mas está fazendo um aspecto bonitinho ali, esse aspecto aqui, ele, de certa forma, ele acaba até sendo um pouquinho anulado por conta de toda essa energia de fogo, toda essa energia de tensão, de urgência, de mudanças, de surpresas, de inquietude interna, de total instabilidade emocional. Ou seja, essa energia está vibrando aí pra gente, ela está bastante intensa. E como vocês já sabem, o eclipse ele tem uma duração aí de 6 meses. Então, durante os próximos 6 meses, o que a gente intencionar aqui, o que a gente estiver sentindo, se a gente estiver sentindo amor, compaixão, respeito pelo outro, se a gente estiver focado nos nossos sonhos, no que a gente deseja realizar ali com a energia capricorniana e fazer isso de forma muito consciente e muito comprometida, se a gente estiver assim, os próximos 6 meses vão ser bárbaros. Agora, se a gente estiver com o nosso ego lá em cima, com o orgulho acima das estrelas, se achando o rei ou a rainha da cocada preta, achando que é imbatível e que nada o atinge, com essa energia sagitariana forte ali. Pessoas que estejam assim, o que vai acontecer com essa lua escurecendo aí no signo de Leão? Opa, desce do pedestal, volta para sua realidade, enxergue as coisas como elas são. Netuno fazendo uma quadratura exata ali para Vênus e Júpiter. Veja as coisas como elas são, coloque o seu rabinho entre as pernas e volte à sua humildade, entende? Então isso pode acontecer nos próximos 6 meses, principalmente se alguma situação pessoal ou coletiva estiver atingindo um outro grupo, uma outra pessoa, outras ideias aquarianas, projetos geniais, de repente existe a inveja, de repente existe aqueles sentimentos, sabe, que um quer destruir o outro, ou que um quer mostrar que o outro é mais poderoso, que um tá no controle e o outro não tá, que um tá na chefia e o outro não tá, sabe, esse tipo de coisa? Tudo isso pode acabar principalmente nos próximos 6 meses, indo por água abaixo. É como se jogasse um balde de água fria nas pessoas que estão ansiosas demais, nervosas demais, agressivas demais, soberbas demais, que tá tudo demais com esse Júpiter junto com a Vênus em Sagitário fazendo uma quadratura aqui para Netuno, e junto com isso a gente tem toda essa energia de fogo ocorrendo no mapa, ou seja, tá tudo muito intenso. O Urano está no comando, o Urano está mais uma vez comandando todas essas energias, ele está surpreendendo, ele de alguma forma pode instigar as pessoas a mostrarem as suas verdadeiras faces, a se desequilibrarem emocionalmente para que tudo, de certa forma, venha à tona e para que a pessoa fique meio exposta e depois vai ter que baixar a bola e arrumar as coisas, colocar as coisas no eixo novamente, arrumar a casa, arrumar as emoções, arrumar as relações, as amizades, as sociedades, os grupos, seja o que for que a pessoa tem ali no âmbito social, provavelmente lá na frente ela vai ter que consertar isso. Agora, se a gente está seguindo o caminho certinho, se a gente está fazendo as coisas de forma equilibrada, consciente, se a gente está sabendo aonde iluminar, aonde trabalhar, se a gente estiver trabalhando com humildade, a humildade é essencial nessa energia desses eclipses, muito por conta dessa quadratura. Então, é a gente ser humilde, ter compaixão, compreender a situação do outro, se colocar no lugar do outro, ter empatia em relação ao outro. Caso a gente perceba que o outro não está tendo empatia em relação àquilo que a gente está sentindo ou aquilo que o outro está fazendo para a gente, relaxa, releva, respira fundo, segue, que uma hora essa pessoa talvez se coloque no seu lugar, talvez sinta o que você está sentindo, talvez perceba o que está fazendo. Só que com esse Marte em Áries, a tendência são as pessoas se agredirem muitas vezes, ainda mais com essa quadratura para Saturno. Então é se agredirem, se tornarem altamente intolerantes
raivosas, impacientes, impulsivas, e pessoas desequilibradas vão agir dessa forma. Esse eclipse em Capricórnio está despertando a gente para essa maturidade, é a maturidade emocional, só que agora a gente chegou no signo aqui, a Lua está cheia e vai ser eclipsada na criança do zodíaco, no signo que representa as paixões, nas paixões efêmeras que vem, de repente, acaba em nada, sabe aquele fogo de palha com a energia de Marte ali e o Urano ainda mais ali, vem aquilo ali, de repente a realidade vem e a pessoa percebe essa energia de Capricórnio e fala, nossa, o que foi que aconteceu? Minha vida virou de pernas pro ar. O que eu fiz? O que aconteceu ao meu redor? Cadê as pessoas? Cadê as pessoas que eu amava? O que eu fiz? Nossa, eu preciso rever essas coisas todas, né? O meu emprego foi para onde? Os meus amigos? O que aconteceu com a minha vida? O que aconteceu comigo? É isso que eu chamo de tsunami emocional. Quando a Lua, ela se encontra nos signos de fogo, é isso que a gente sente. É muito intenso, é muito forte. Principalmente agora que a gente tem o quê? O nodo norte, que é uma energia mais de fogo, que está relacionado ao Sol. Então, o nodo norte já leva naturalmente aqui, olha, pelos próximos 2 anos. A gente vai ter essa Lua fervilhando por conta do nodo norte em Câncer. Naturalmente, ela já vai ficar assim pelos próximos 2 anos. Quando a Lua entra no signo de fogo, mais ainda. Ou seja, imagina, nós somos comandados nesse plano espiritual aqui pelas nossas emoções. São as nossas emoções que comandam praticamente tudo. A nossa única responsabilidade é controlar as nossas emoções, é amadurecer as nossas emoções, é saber lidar com os nossos sentimentos, com o sentimento de amor, paixão, de raiva, fúria, de orgulho, de vaidade, da ira, e reverter todos esses sentimentos em compaixão, honra, respeito, exemplo. A energia de Leão é uma energia que adora ser exemplo, que adora ajudar, instruir, mostrar para as pessoas como é que se faz. É como um rei. O rei é o exemplo, o rei é o espelho para o seu reino. Mas quando a gente está lidando com a energia de Leão, com o Sol, é muito mais fácil. Agora, quando entra a Lua, aí a coisa fica mais difícil, principalmente com o eixo nodal norte em Câncer. Essa Lua, ela está extremamente sensível. Então, o importante, principalmente para os próximos 6 meses, é a gente procurar amadurecer as nossas emoções, é a gente procurar acalmar essas nossas emoções, ter consciência das instabilidades que a gente está passando. Ansiedade é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, principalmente nos próximos 6 meses. Na verdade, nos próximos 2 anos, vai ser muito importante a gente trabalhar a questão da ansiedade, do desapego de coisas que estão bem estruturadinhas ali na nossa vida há muito tempo e de repente a gente precisa soltar a mão dessas coisas, deixar essas coisas irem, libertar, dar liberdade para as coisas, para que elas aconteçam de uma forma diferente, porque o Urano, ele vai dominar a energia do próximo ano, junto com Saturno e Plutão, que esse Urano vai entrar em Touro também. É importante dizer que esse Urano, ele está exatamente entre a Lua e o nodo norte, e entre o Sol e o nodo sul. Isso quer dizer, o Urano está 28 graus aqui, de 28 para 26 são 2 graus, de 28 para 0 grau, 2 graus. Ou seja, o Urano está exatamente entre esses 2 pontos, da Lua e do nodo norte, e do Sol e do nodo sul. E esse alinhamento de quadratura, ele é muito significativo, tem uma importância, atinge de forma muito importante os 2 pontos que estão ali, como Sol, Lua e os nodos. Então esse Urano, ele está de certa forma trazendo para a gente, para esse eclipse lunar que a gente vai ter e para os próximos 6 meses, 1 ano ou 1 ano e meio. Esse Urano, ele pode trazer mudanças radicais na nossa vida, no nosso lado profissional, nos nossos grupos, nas nossas amizades, nas nossas relações, grupos que a gente vinha há muito tempo fazendo parte. Pode ser que a gente comece a fazer parte de grupos novos, pode ser que a gente sinta uma vontade, ainda mais com
essa energia de fogo em Áries e Sagitário, pode ser que a gente sinta vontade de mudar, de ir para um outro país, de ir para uma outra cidade, de sair da nossa zona de conforto para que a gente dê oportunidade de nos conhecermos melhor através de novas perspectivas, porque esse Urano ele está em Áries e Marte está em Áries, e esse Marte está fazendo uma quadratura para Saturno, está pegando ali aquele ponto praticamente onde ocorreu o eclipse solar parcial e está mexendo nessa questão do ei, renove, inove, descubra quem você é de verdade, mas para você se descobrir, para você se desvendar, você precisa sair do seu universo próprio e particular. Encontre lugares diferentes, coisas novas para você se conhecer, para você ver qual é o tamanho da sua capacidade, qual é o tamanho da sua coragem, o quão você é capaz de lidar com pressão, o quão você é capaz de lidar com situações adversas. Ou seja, se você está ali na sua conchinha canceriana, se você está ali sendo protegidinho, o nodo norte, ele quer saber de romper essa casca do ovo. É como se fosse a energia solar, tá falando, olha, construa o seu próprio núcleo, desvende as suas emoções, descubra quem você é, qual é a sua capacidade, qual é a sua força interior. E aí a gente tendo essa lua eclipsada na energia de Leão, é como se a gente tivesse a oportunidade de enxergar realmente o poder que a gente traz dentro da gente. E geralmente a gente enxerga a nossa força quando a gente acha que não tem. É quando a gente está ali soberbo, super orgulhoso, acima de tudo e de todos, e de repente a gente cai do pedestal, a gente cai de lá de cima e percebe, eita, e agora? Como é que eu faço para sair deste buraco aqui, que Saturno e Plutão estão armando para a gente, de certa forma, eles colocaram uma redinha ali de proteção, mas se a gente cair, se a gente estiver muito lá em cima, muito soberbo, cai e a gente entra ali no buraquinho no fundo do poço. O que a gente faz? Agora descubra o seu poder de sair de situações conflituosas, de sair da crise, de encontrar meios, de resolver as questões, de ter humildade, de pedir desculpas, de pedir ajuda, de assumir que precisa de alguém estendendo a mão para te ajudar a levantar e assim vai, entende? Então, quanto mais a gente estiver acordado, desperto, entendendo que o momento chegou de romper essa casca protetora que a gente tem e de olhar para fora e ver as oportunidades que a gente tem para a gente se realizar, para a gente se conectar com a nossa essência e de certa forma agir socialmente de forma consciente e com inteligência emocional, pronto. Quanto mais a gente controlar as nossas emoções e quanto mais a gente estiver preparado para perceber o quanto a gente é capaz de passar pelas mudanças, de sair da zona de conforto, de explorar coisas novas, de sentir, de perceber novos mundos, de lidar com novas pessoas, de entender a realidade de outras pessoas, de entrar um pouquinho no universo do outro também, encontrar outros universos para que a gente junte essas ideias, para que a gente pense junto e construa algo melhor para todos. Essa é a ideia. E essa conjunção de Vênus e Júpiter ocorrendo com esse eclipse, nada mais é do que isso, porque a energia de Sagitário, a Vênus tem a ver com relacionamento, mas nessa energia de Sagitário tem muito a ver com amizade. Essa energia está muito ligada a essa consciência maior, essa consciência de grupo, de que não existe só o nosso mundo, existem mundos estrangeiros, existem outros mundos, outras realidades, outras formas de viver, outras formas de sentir, outras formas de acreditar. Existem outras formas, existem outras pessoas. Existem outras formas da gente trabalhar a nossa vida. Existem outras formas da gente trabalhar pequenas questões no nosso dia a dia, na nossa rotina, levando isso para um lado mais pessoal. Poxa, se você trabalha em uma empresa, de repente, explore um pouco além. O que mais você pode aprender? O que mais você pode trazer de conhecimento para si, para dentro de si e de alguma forma ampliar o seu saber e mostrar para o grupo, para as pessoas do seu trabalho? Olha, eu aprendi isso e eu acho que isso aqui pode trazer um grande benefício para a empresa, um grande benefício para a sociedade, para esse projeto, para esse sonho. O que vocês acham? E aí? E aí explora um pouquinho mais essas novas ideias, é ampliar a nossa mente, como Einstein diz. A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E é justamente isso que o Urano está fazendo aí.
Urano, junto com essa energia de Sagitário, esses dois estão abrindo a nossa mente, estão dando oportunidade para a gente conhecer coisas novas, e no momento que a gente se dá a oportunidade de conhecer coisas novas, a gente expande a nossa mente nunca mais vai voltar a ser o que era. Depois que uma ideia, que um conhecimento entra na nossa cabeça, não tem como voltar atrás, não tem como tirar aquela ideia da nossa cabeça, a não ser que a gente tenha algum problema mental para isso. Mas em termos normais, não tem, a nossa mente está expandida, a gente expandiu um pouquinho mais. E é justamente isso que esse eclipse está pedindo para a gente, mas não só em termos de conhecimento, mas em termos de vida, em termos de sonhos, de dons. Mas o mais importante é lembrar que a alunação ela está ocorrendo em Capricórnio. Então, é a maturidade emocional de lidar com o que a gente deseja alcançar, com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com o nosso convívio com as pessoas, o nosso convívio familiar que tem a ver com a Lua. A Lua ainda tem a ver com Câncer, né? A Lua é o regente de Câncer. Então, a Lua está em Leão, mas ainda estamos falando da Lua. Então, ela está relacionada às nossas raízes, à nossa origem, às pessoas que a gente ama, às pessoas que a gente nutre, o que nutriram a gente, que cuidaram da gente, que nós amamos e pessoas que nos amaram intensamente também. E como que a gente pode ajustar as coisas, ajustar as nossas relações, equilibrar o nosso orgulho, o nosso ego em relação a essas pessoas que a gente convive. Lembrando que o Sol está ali em Aquário, então tem o coletivo aí, tem o grupo, tem as pessoas, tem Netuno em Peixes, conversando com essa energia de Júpiter e Vênus em Sagitário, pedindo para que a gente tenha empatia, pedindo para que a gente se coloque no lugar do outro, ou entenda que o outro não está pronto para se colocar no seu lugar também, perdoe, releve, deixa aí. Essa quadratura está tirando as cortinas de fumaça diante dos nossos olhos para que a gente enxergue a verdade sagitariana. O signo mais verdadeiro que tem é o signo de Sagitário, é aquele que fala a verdade, a verdade, a verdade, a verdade, doa quem doer. Minha roupa está bonita? Não, ela está horrível. Você acha que eu evoluí? Não, ainda não. Trabalha mais um pouquinho. Não importa o nível. Pode ser ali nas coisas cotidianas, até nas coisas espirituais, a energia sagitariana é na lata. E é justamente isso que essa energia sagitariana está fazendo com a gente. O Júpiter está ali em Sagitário, está simplesmente jogando a verdade na nossa cara. Essa energia sagitariana, ela não tem esse cuidado. Ela simplesmente é... Soltou, já foi. E é como se fosse assim, olha, eu não quero te prejudicar não, só quero ser verdadeiro ou verdadeira. Mas é só para te mostrar que não, ainda não tá bom, né? Então é a verdade, e a verdade está sendo mostrada pra gente, através do sopro dessa cortina de fumaça para que a gente enxergue as coisas como elas realmente são e a gente consiga, de certa forma, transcender, chegar a um nível acima. A gente precisa muito amadurecer para lidar com toda essa energia capricorniana que está ocorrendo aí. Se a gente não está maduro aqui, imagina uma montanha bem alta. A gente sobe a montanha, a gente chega aqui. Na hora que chega aqui em cima e vê, opa, não está maduro, não está pronto, é como se ocorresse uma avalanche e fizesse assim, ó, te levasse lá para baixo de novo e fala, desce, você cai do pedestal. A montanha desaba junto com você. Olha, vai procurar outra montanha, se prepare bem, esteja pronto, esteja comprometido, leve a sério. Aqui não tem brincadeira para você subir e alcançar aqui o topo. E se manter aqui em cima, você tem que ser muito, muito comprometido com o que você quer. Se não estiver, vai ruir. Mais uma vez, Plutão ali, né? E isso é muito importante a gente levar em consideração também, por quê? Por conta de Mercúrio. Mercúrio está fazendo uma oposição a essa lua eclipsada, nessa lua cheia. E o planeta Mercúrio, ele tem a ver com movimentos, ele tem a ver com instabilidade também, ele traz uma certa instabilidade. E a gente está falando de Mercúrio num signo de terra, né? Fazendo uma oposição para uma energia de fogo, de lua, de água emocional, que pode afofar essa terra e fazer essa terra deslizar, né? Ter um deslizamento de montanha e deslizamento de terra. Então, cuidado. E é muito importante também, principalmente até o fechamento da lunação ali, até a lua nova ali em Aquário, é importante a gente prestar atenção com o tom que a gente vem falando com as pessoas, se a gente não está sendo muito orgulhoso, se a gente não está sendo muito soberbo, se a gente não está sendo muito mandão, se a gente não está sendo muito impaciente ao falar, ao comunicar, ao explicar
as coisas, porque sim, pode ser que tenham muitas pessoas questionando muitas coisas, curiosas sobre muitas coisas, porque o planeta Mercúrio tem curiosidade também. É como se fosse um repórter, é o repórter do zodíaco, né? O Mercúrio aqui é como se ele estivesse interrogando, questionando, entrevistando, querendo saber dos acontecimentos, querendo saber das fofocas, né? E aí, com essa lua do outro lado, pode ser que tenha impaciência pelo tom que está sendo usado, intolerância, rispidez. Então, se a gente sentir essa energia aí de embate, de briga, de discussão, é mais uma vez equilibrar as nossas emoções, ter sabedoria para lidar com elas, inteligência emocional, equilíbrio e vai com calma, né? Tá bom? E obviamente um outro ponto que eu sempre falo para vocês é Quiron, né? Quiron também está a 28 graus, assim como Urano, então está fazendo um trígono lindíssimo aqui para esse eclipse lunar, está fazendo um sextil maravilhoso para o Sol aqui e o eixo nodal sul, ou seja, feridas do passado podem ser remexidas, mas essas feridas do passado, os nodos lunares estão envolvidos, Lua está envolvido, coisas do passado podem ser remexidas. Remexeu com esse Urano ali? Beleza, o que a gente faz? Analisa. O mais importante é não fugir da situação, é sentar, pensar, analisar, pesar na balança, avaliar os valores que estão embutidos naquilo ou não, e a partir daí a gente vai separando o joio do trigo para que a gente encontre, através dessa nossa análise, a cura para as nossas feridas. Aquilo que está ferindo a gente demais, preste atenção. O que é? Qual é o problema que tem ali que está ferindo a gente, que está enfiando o dedo na nossa ferida? O que está ocasionando a sua ferida? Não adianta ignorar a ferida. Não adianta colocar um remedinho ali para tirar a dor, um analgésico qualquer. Tira a dor momentaneamente para daqui 2 meses, 5 meses, aquela dor voltar a te incomodar. Não adianta, tem que olhar para a causa dessa ferida. É importante a gente entender o que é que está causando essa ferida na gente. E é justamente isso que esse Mercúrio pode ajudar a gente a fazer, essa Lua com o eixo nodal norte ali pode ajudar a gente a fazer, ou esse eclipse pode trazer para a gente no momento que essa Lua é eclipsada, que as nossas emoções, de certa forma, são apagadas para que a gente sinta aquele peso, a gente perceba o que precisa ser mexido dentro da gente. No momento que a gente percebe aquilo, a gente pode enxergar as coisas com mais clareza. Ou seja, quando a gente entra naquele fundo do poço, é quando a gente tem consciência do nosso poder, do poder criativo para a gente sair de uma crise, de um buraco, de uma situação de pressão, de perigo. Ou seja, a gente encontra saídas. A gente dá um jeito, a gente descobre um poder, uma força interior que a gente jamais sabia que estavam ali. E é isso que esse Quiron vai pedir para a gente durante os próximos 30 dias e principalmente durante os próximos 6 meses. Os próximos 6 meses, muitas feridas podem ser remexidas, muitas coisinhas pequenininhas podem doer dentro da gente e chamando a gente, convidando a gente a olhar para essas feridas e entender a origem delas, porque esse Quiron vai sair de Peixes e vai demorar muito tempo para voltar para essa energia de Peixes, está encerrando esse assunto aqui de Peixes também. Então é muito importante a gente prestar atenção com este último eclipse ocorrendo ali, que também desperta a gente para a nossa essência, ou seja, o elemento fogo que revela o nosso espírito e a lua que fala da nossa alma. Então a gente tem a oportunidade de trabalhar esses dois juntos com o nodo norte em Câncer, tá? Que é o mesmo casamento da energia do Sol e Lua. O nodo norte no signo de Câncer é como se fosse um solzinho ali na energia de Câncer, na energia lunar, tá bom? Então se preparem porque muitas feridas podem ser remexidas aí nos próximos 6 meses. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo do eclipse lunar total no signo de Leão, o último eclipse nesse eixo Aquário e Leão aqui, olha, aqui acabou, findou. A gente está entregando as sementinhas, nossas intenções, nossas últimas intenções para a Lua e dali acabou. Agora vai ser Câncer e Capricórnio, Câncer e Capricórnio, Câncer e Capricórnio, até fechar esse ciclo aqui de eclipses nesse eixo, tá bom? É muito importante nos próximos 7 dias, pelo menos, a gente procurar vigiar um pouquinho mais as nossas intenções, os nossos pensamentos, os nossos desejos, porque aquilo que a gente intenciona através do nosso estado de espírito, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, é praticamente isso que a gente joga para a Lua.
né? É isso que a gente acaba jogando aqui para a Lua, porque a sombra da Terra vai para a Lua. Então, aquilo que a gente está pensando, sentindo, intencionando durante os 3 dias antes do eclipse, 3 dias depois do eclipse, ou até mesmo uma semana antes, uma semana depois, tudo aquilo que a gente intenciona, aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está imaginando, pensando, desejando, sonhando, tudo isso acaba indo para essa Lua. E a Lua, ela é a mãe. É como se essa lua engravidasse. E no momento que essa lua vem aqui no eclipse solar, quando ocorre o eclipse solar, é quando ela devolve esse bebê para a gente em forma de semente, para a gente plantar na terra. Então, cuidado com os nossos sentimentos, pensamentos e intenções durante os eclipses é muito importante. Cuidado com o que se pensa, cuidado com o que se deseja, cuidado ao sentir pena de si mesmo, cuidado ao desejar coisas ruins para os outros, cuidado com os pensamentos que a gente tem em relação a nós mesmos. O que a gente está sentindo e pensando a respeito de nós mesmos é aquilo que vai germinar nessa lua. Então, atenção, cuidado, prestem atenção, principalmente nesses próximos 2 dias antes do eclipse e continuando depois do eclipse, os próximos 3, 4, 5 dias, vigília. Cuidado com o que pensa, cuidado com o que sente, tá certo? Então é isso, pessoal. Desejo para todos uma ótima lua cheia no signo de Leão com o eclipse lunar total. A lua tá grande, ela tá uma super lua, ela vai ficar toda vermelha. Quem puder ir para fora, quem puder olhar para essa lua, vale a pena porque é lindíssimo. Eu vou tentar fotografar para vocês, tá bom? Eu sempre fotografo os eclipses. Se o céu estiver limpo aqui em Brasília, eu vou colocar as fotos lá no @Encontros Astrológicos, no Instagram, no Twitter e no Facebook. É tudo Encontros Astrológicos. E para quem quiser me seguir nas minhas próprias redes sociais, é @DéboraMexica, tá bom? Então é isso, pessoal. Desejo para todos um ótimo eclipse lunar. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, 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 muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros, tá bom? E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.